Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais uma aula, Senhor. O Senhor abençoe o professor e os alunos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, na página 49. Isso. Parou na 49, a igreja local e a obra missionária. Isso. Nós vamos até que hora, mais ou menos? 1 hora e meia ainda, é 1 hora. Tá bom. Não podemos estudar a obra missionária de forma desassociada do papel da igreja nesta obra. Portanto, quando quiséssemos saber o que é preciso ser feito para que a obra missionária avance e dê fruto, precisamos responder satisfatoriamente a seguinte indagação: qual é a missão da igreja? A resposta é simples. A missão da igreja está no propósito para o qual ela existe, ou seja, crescer, multiplicar-se através do seu próprio trabalho. Portanto, missão está profundamente enraizada na natureza da igreja. O interesse de Deus é salvar os povos de todas as nações através da ação da sua igreja, incluindo-se aí cada grupo com a sua raízes culturais e não apenas se limitando às fronteiras geográficas da jurisdição da igreja local. O que significa igreja local? É preciso, de início, entendermos o conceito do significado de igreja local, para que possamos, então, estabelecer o vínculo entre a igreja local e o trabalho de missão. Segundo a Bíblia Vida Nova, o vocábulo igreja aparece 2 vezes nos evangelhos. E em ambos os casos, foram por primeira vez que esse termo é dito por Jesus, o significado tem caráter universal, quando ele afirmou: eu edificarei a minha igreja. É óbvio que este texto refere-se aos crentes de todas as épocas. Esses crentes formam de Cristo. Pai do Senhor, comprada pelo seu próprio sangue. Uma igreja que vem exercendo seu papel militante em todo o mundo através dos séculos, desde que foi inaugurada no dia de Pentecostes. Isso, página 50. A segunda vez em que o mestre aludiu ao mesmo termo foi em Mateus 18:17. Neste versículo, o Senhor está tratando com a igreja local, comunidade de crentes em sua forma restrita, na localidade em que está situada, pois somente aí poderia ele orientar que o membro faltoso viesse a sofrer as sanções disciplinares, como informa os versículos lidos, ou seja, no âmbito da igreja local. Fosse de outra forma, a interpretação da passagem em análise aplicando à igreja universal, como levar a ela o crente em situação regular para ser disciplinado, não teria sentido por não haver como dar praticidade à ideia. Isso significa que o próprio Jesus legitimou a igreja local como fórum soberano para as decisões e a ela inerentes. Para a igreja local é a igreja onde nós estamos situados, né? Que ela vai, tem que ficar lendo isso aqui, vai dar várias explicações. Né? Aí, bem aqui pertinho, cadê? Aqui, ó, na página 51, a partir aqui em cima, na segunda linha, ó. Mais adiante, no capítulo 15, versículo 40 e 41, Paulo e o seu novo companheiro de missões, Silas, passam pela região da Síria e Cilícia, confirmando as igrejas locais anteriormente estabelecidas. Igrejas locais que estão situadas naquela região. Ele foi lá na primeira obra missionária, ele retorna na segunda obra missionária e na terceira ele vai ter o retorno para Jerusalém. O apóstolo Paulo se detém em Mileto, de onde mandam chamar os anciões da igreja local,
de Éfeso, aos quais transmite as suas últimas instruções, pois já deslumbrava o final da sua carreira. A obra missionária da igreja local e alguns mitos, algumas curiosidades, né? Falar em mitos da obra missionária soa um pouco estranho, porque este assunto é tratado quase sempre sobre a ótica do emocionalismo, sem que haja uma análise mais crítica de todos os pontos que o envolvem. Mas quais seriam esses mitos no âmbito da igreja local? Vamos enumerá-los e depois tratar deles um a um. Primeiro, só igrejas grandes ou ricas podem fazer missões. Segundo, só pessoas que tenham bastante recursos financeiros têm condições de contribuir para a obra missionária. A igreja local deve primeiro pensar em evangelizar a sua cidade, para depois, quando houver condições, voltar-se para a obra missionária. Primeiro, é preciso levantar dinheiro suficiente, de modo que a igreja disponha de caixa, para depois pensar em investir em missões. Se a igreja propõe enviar alguém, este será exatamente aquela pessoa que traz os maiores problemas para o pastor, e por isso deseja vê-la bem distante. Nós vamos ter alguns pontos aqui que aborda, né? Só igrejas grandes ou ricas podem fazer missões. Essa é uma farsa, uma ideia que circula em muitas igrejas de porte médio ou pequeno, como justificativa para o seu não envolvimento. Segundo este conceito, as igrejas que dispõem de poucos recursos jamais poderão comprometer-se com o trabalho missionário e nem mesmo enviar missionários. A igreja de Antioquia não esperou enriquecer para evitar os seus... Vou falar. Teve uma pregadora aí sexta-feira aí, ó. Missionária aí, Valéria. Eita maravilha! Fogo puro lá, ó. Paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Foi só a graça do Senhor Jesus que eu quase desmaiei. Não falei nem a metade do que eu tinha escrito. Eu escrevi 6 páginas, pastor. Não falei nem a metade. Meu Deus do céu, quase que minha voz acaba. Foi muito difícil, mas o Senhor, por misericórdia e graça, me deu força e me sustentou ali, senão eu ia desmaiar. Glória a Deus. Tá certo, tá certo. Eu gostaria de ter visto, ó. Eu agradeci a Deus, pastor, que não foi. O pastor não estava da igreja, graças a Deus. Alguns irmãos que pregam assim não estavam. Eu achei tão bom. Glória a Deus. Dá um pouco de menos medo. Gostaria de ter visto aí, só pra mim. Gravar aí? Tem algum lance gravado? Não gosto de gravar. Eu falei pro irmão, não gravar não. Não gosto de gravar não. Nem gravar e nem Na foto. hora que o fogo tava pegando lá e não teve jeito de gravar. Nada a ver, não teve nada. Tá tentando ligar aí o microfone? Rapaz, caiu a live? Não, eu tô ouvindo aqui. Eu tô ouvindo também. Eu tô na rua, irmãos, mas tô também tô ouvindo. ouvindo. Estou ouvindo, tá perfeitamente. Aqui vocês... Nossa cantora não foi ontem, irmã Ana Gleice. Sentimos sua falta. Pois é, eu fui ao médico, saí do médico, já era 7h20. Aí daqui que eu viesse aqui no sítio, voltar, assim não ia dar tempo. Chegar já na hora da pregação, mas eu devia ter ido, pelo menos para assistir a pregação. Ô, Né? Jesus. Mas vai ter outras oportunidades. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Vou chamar a irmã Valéria para pegar aqui. Senhor, eu estou trabalhando de modelo, desfilando aqui. Só tá trabalhando de modelo? Rapaz. Aqui, modelo. Ei, Tá vendo? Mãe, estão gravando a aula. Rapaz. Mano, Perdão, irmãos, ela esquece que tá gravando. ei, só os que já entraram aí, pastor, a gente combinou da gente fazer na última aula aí, aquele peixe assado aí, e aí a gente vai fazer aquela aula dos desesperados. O que é a aula dos desesperados? Tem uma galera aí, com um monte de livro, mas nenhum gabarito preenchido. Aí no dia dessa aula a gente não vai dar o gabarito, mas a gente vai pesquisar junto, entendeu? A gente vê se a gente desenrola esses gabaritos aí. Vamos ajudar o outro, né? A gente consegue aí.
Excelente ideia para quem está desesperado aí, gente. Isso vai ser muito bom. Amém, pastor. Pode prosseguir. Então vamos lá. A igreja de Antioquia não esperou enriquecer-se para enviar os seus primeiros missionários. Quando a Assembleia de Deus foi fundada no Brasil, os missionários Gunavingre e Daniel Berg não esperaram que a igreja crescesse o suficiente para então decidir pelo envio de alguém. Nossa história descreve que já em 1913, apenas 2 anos depois do início da obra, o irmão José Plácido da Costa e família embarcaram no navio no Pará, com destino a Portugal, para ali iniciar o movimento pentecostal. Então, a gente percebe que não precisa ser grande, a igreja ser bem desenvolvida, com recursos militares para enviar missionários. Né? Podemos então que as igrejas de porte médio ou pequeno envolverem-se com as missões, conscientizando cada membro sobre a sua responsabilidade na obra missionária, promovendo reuniões, conferências, seminários regulares e específicos sobre o tema, criando uma secretaria local para cuidar exclusivamente dos trabalhos missionários, mantendo contato permanente com agências missionárias para informarem sobre estratégias e prioridade, procurando descobrir vocações no âmbito local para a obra missionária e estabelecer alvos financeiros anuais para serem aplicados exclusivamente na evangelização mundial, e associando-se a uma ou mais igrejas, caso já possa fazê-la sozinho. B. Sobre pessoas de bastante recursos financeiros têm condições de contribuir para a obra missionária. A visão bíblica sobre contribuição é clara, deve ser proporcional a cada renda, cada um, seja pobre ou rico. Este princípio transparece em diversos textos bíblicos. Você pode encontrá-los em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Não precisa ser rico ou pobre para contribuir para a obra missionária. Na Ramo TUC, a igreja local deve primeiro evangelizar sua cidade para depois voltar-se para a obra missionária. Este é o outro mito, muito difundido por desconhecimento da interpretação correta de Atos 1:8. Em alguns casos, é somente uma justificativa convincente para a diferença. Sobre isso, o pastor Gesiel Gomes escreve em seu livro O Desafio da Evangelização Mundial. Ele diz: é forçoso recordar que muitos dos que advogam tal tese estão completamente parados em questão de evangelismo. Há igrejas que se negam a enviar obreiros ao exterior sob pretexto de cuidarem da sua região, quando, em verdade, nem obreiros, nem cultos, nem nada está sendo feito em favor da cidade onde se radicam. Na AD é preciso, antes de levantar recursos suficientes, para então pensar em investir em missões. Você há de convir que esta é também uma premissa falsa. A igreja que espera tal recurso suficiente nunca vai investir em missões. É uma questão de lógica. Os recursos são rotativos, isto é, entram e saem. Sempre há despesas prioritárias para serem cobertas pelo caixa. Entende-se que numa economia estável a igreja tenha que eventualmente aplicar os seus recursos para que não sejam desvalorizados pela inflação. No terceiro parágrafo aqui no final ele vai dizer: juntar tesouro na terra não é o próprio do reino de Deus. O lógico, então, é a igreja incluir o trabalho missionário em seu orçamento. Missões é parte intrínseca da natureza da igreja. Então, precisamos fazer a obra do Senhor continuamente. Letra E. A obra missionária é um meio de a igreja descartar-se do crente problemático. Este é um mito que traz maiores prejuízos à obra missionária. Encarar missões como escape para ver-se livre de alguém que possa estar trazendo problemas locais é sentenciar à morte todo o esforço da igreja em favor da evangelização mundial. Casos há, sem conta de pessoas problemáticas enviadas ao campo com consequências desastrosas para os que ficaram na retaguarda. O princípio básico que deve notar
a igreja na escolha dos candidatos para a obra missionária, além da chamada, é de que estes devem ser considerados a nata, ou os que apresentam as melhores qualidades e façam falta à igreja quando se ausentarem dela. Os problemáticos, pelo amor de Deus, sejam tratados, né? Problemáticos tem que ser tratado dentro da igreja, não enviados, para não gerar mais problemas. Vamos lá, na página 59 vai dizer o envolvimento da igreja local com a obra missionária. Este tópico compreende a parte prática que vincula a igreja local ao trabalho de missões, sem a qual nada poderá ser feito. Primeiro, o papel do pastor da igreja. Cabe ao pastor da igreja conscientizar acerca da responsabilidade, ensinando, pregando, mostrando para o rebanho que fazer missões é um dever de todos. Na página 61 vai dizer, ele deve motivar os pais a dedicarem aos seus filhos para o trabalho missionário. O maior exemplo disso está o próprio Deus, que oferece seu próprio filho ao mundo. Deve motivar a vocação entre os jovens para que Deus desperte entre eles aqueles que serão chamados para a evangelização mundial. Deve mostrar biblicamente a importância da contribuição para o sustento da obra missionária, deve motivar os crentes à oração em favor da obra missionária, deve mostrar pela pregação, através de exemplos, o resultado que a igreja passa a desfrutar quando estão envolvidos com as missões, e deve ensinar o caráter da evangelização mundial e envolve a comunidade na qual a igreja está situada, de modo que cada crente se considere um missionário e procure ganhar seus amigos, vizinhos e parentes para Cristo. O pastor não pode delegar esta responsabilidade a outrem e abandonar o leme da embarcação. Ele é o timoneiro da igreja local. A criação de uma secretaria local de missões é indispensável, mas o pastor deve chamar a si todo o peso das diretrizes a serem seguidas pelo departamento criado para coordenar a ação missionária da igreja. Resumindo, o pastor tem que estar perto, tem que ser o primeiro, o último, porque tem pastor que delega, mas depois some. Deixa toda a responsabilidade em cima do líder, o líder responsável do departamento. Né? Isso é válido para todos os departamentos dentro da igreja. Então, nós temos que entender que o pastor tem que estar envolvido constantemente, não é simplesmente delegar, ele tem que estar lá, ele tem que ser o primeiro, o último, ele tem que estar mostrando o esforço, o resultado, orando, intercedendo, ensinando, buscando meios e formas para que a igreja compreenda de forma maciça como é importante fazer missões na igreja local, na localidade a qual ela está, no município, no estado, no país e até mesmo no exterior. Vamos lá, a responsabilidade da Secretaria Local de Missões. A Secretaria Local de Missões, supervisionada pelo pastor, é o departamento de instrumentaliza a ação missionária da igreja local. Pode falar. A nossa igreja, ela tem essa secretaria? Tem essa Secretaria de Missões, com o pastor, acho que é Sérgio Omar, o pastor. Que a dele ali, ele só faz o evangelismo, essas coisas, mas missão mesmo pra fora. Depois tu corta isso aí, pelo amor de Deus. É complicado, né? Teve um congresso de missões no começo do ano, ali mais ou menos, março, abril, não estou lembrado, e era para estar toda a igreja lá envolvida, né? Ter feito evangelismo em todas as áreas, né? A nossa co-irmã trabalha muito bem isso aí, né? Nossa co-irmã gosta de congresso de missões, festividades, a nível de estado, a nível de município. Ela se envolve, chama pregadores de longe, pregadores de casa também. Quando não chama mais pregadores que estão envolvidos com a obra missionária de fato e direito, que estão lá metendo a mão no arado, do exterior, daqui do Baixo Madeira. Nossa co-irmã desenvolve. Teve um tempo que a Madureira fazia esse trabalho, né? Forte saída, pelo amor de Deus. Na gestão do pastor Baltazar, né? Agora nessa gestão eu não estou sabendo. Eu sei que a melhor oferta da igreja é para missão. Na ceia, a oferta da ceia ela é tirada exclusivamente para missão. A oferta, né? É a oferta do essa obra missionária.
Essa que é a dificuldade, né? Eu não posso nem falar alguma coisa que eu também não estou ciente, né? Sair da live. Hein, Guto? Eu acho que na nossa co-irmã realmente isso, eles dão muita importância, que é uma coisa mesmo que é importante, né? E lá, a minha mãe é da missão, e ela tem um carnezinho que todo mês, né, eles contribuem ali, tem um carnezinho para a missão. Né? Inclusive, nós temos um amigo, né? O Guto até acho que conheceu ele, a Fabiane conseguiu entrar em contato com ele. Ronaldo, ele está na Venezuela. E assim, já tem muito tempo, né, que ele faz missão lá. Inclusive, a Fabiane até conseguiu um áudio, né, com ele. Ouviu, né, Guto? Uma pessoa que ele é sustentado pela igreja, né? Tem ajuda também nossa, dos irmãos, né? Mas há muito tempo, assim, é linda, assim, o que ele faz lá na Venezuela, sabe? Já mora lá há muitos anos, já fazendo missão. E, assim, como é bom, né, a gente ver como a palavra de Deus tá sendo levada por eles, né? Como o empenho que eles têm para levar a palavra de Deus. E, assim, sinto um pouco de falta na nossa. E corta isso aí, Guto. Amém. Eu lembro, irmã Ana Gleice, que quando era, não lembro se era o pastor Charles, não, era o pastor Christian que estava na nossa igreja. A igreja se reuniu, conseguiu um valor e mandou para esse missionário lá na Venezuela. Ele fez um vídeo agradecendo, Verdade. Isso, né? Eu foi lembro. ele mesmo. Irmão Eu Ronaldo. lembro dele. Trabalho muito lindo para a glória de Deus. Isso mesmo. Bem lembrado. Pode continuar aí, pastor Robson. Tá sem nenhum? Tá, não sei. Tá todo mundo aqui? Ah, tá. Amém. Estamos aqui. Tá bem, tá ótimo. Tô ouvindo. E quais são as tarefas principais desse departamento? Ele vai dizer coordenar toda a ação missionária, providenciar a instalação de uma biblioteca missionária como forma de estímulo para a obra de missões, manter contato, né? Supervisionar o levantamento de fundos para o sustento da obra missionária, ter uma visão clara dos desafios da evangelização, descobrir vocações, encaminhá-las à igreja, dar treinamento transcultural, supervisionar todo o seu processo de preparação e emissão de vistos de residência e outros documentos, e manter contatos regulares com o missionário no campo, prestar à igreja relatório circunstanciado sobre as suas atividades, providências e a família em situações de emergências. Essa é a importância da Secretaria de Missões local da igreja. Não vamos ter ainda a motivação pela Secretaria de Missões. Na área da motivação, a Secretaria deve dispor de estatística, mapas, cartazes e outros materiais de apoio, vídeos, né? Hoje nós estamos mais... a tecnologia está mais evoluída, né? Fazer pequenos vídeos, mostrar a realidade. Como eu disse, na época do pastor Baltazar, nós tínhamos um missionário aqui, do Baixo Madeira. Ele até faleceu. Acho que está com uns 2, 3 meses. Ataque cardíaco. Quando ele fazia a obra com a mão na espingarda e a mão na Bíblia. Né? Porque o Baixo Madeira, onde ele evangelizava, tinha onça. Né? Aí ele evangelizando, ele escutava o esturro da onça e ele tinha que dar uns tiros, né? Que era para a onça ir embora. Ele era uma pessoa maravilhosa. Agora eu não estou sabendo nesta gestão. Eu não posso falar alguma coisa a respeito disso. Mas nessa situação a gente tem que saber, né? Se está destinando as ofertas, está chegando lá para
missionário, porque não é fácil, tu tá no campo de batalha, lutando, pelejando, e ainda tem que evangelizar e correr atrás do pão de cada dia, e é muita luta. É muita luta. Já não é fácil para nós que não estamos fazendo missões, nós estamos aqui, que vai ao culto, que participa de pequenas evangelizações ali no âmbito da igreja, na comunidade local, que participa ali de reuniões de culto, que está ali, já não é fácil, né? Sabes que tudo tem um gasto. Imagina o camarada estar em outra localidade, ou até mesmo em outra cultura, outro país, e ainda tem que a dificuldade da língua, né? Ainda tem que aprender, correr atrás, e ainda tem que trabalhar para se sustentar, não é fácil. Então, tudo isso tem que ser pensado. Na página 64 nós vamos ter o levantamento de fundos para a obra missionária, né? Na área de levantamentos de fundos para a obra missionária é importante estabelecer alvos financeiros anuais, ainda que numa economia instável como a nossa, isto não seja tão fácil, mas tem como fazê-lo, né? Inicialmente a secretaria deve estabelecer uma data, um calendário, além de convidar um preletor para ministrar nos dias do evento e que seja alguém plenamente envolvido com a área missionária ou missiológica. A secretaria deve providenciar a distribuição de cartões, o compromisso entre os crentes e os estimular, né? Através de palavras motivadoras, né? Uma comissão à parte para o levantamento do total dos compromissos, né? Da mesma reunião, e será anunciado se o alvo foi ou não alcançado. De posse dos cartões, a secretaria poderá ter uma ideia aproximada da sua receita mensal e planejar o orçamento missionário para o próximo período. Né? Além dos alvos financeiros anuais, há também outras estratégias à disposição da Secretaria Local para levantar fundos em favor da obra missionária. Uma boa maneira é estimular desde cedo a garotada a economizar as pequenas moedas das balas em cofrinho, mostrando a eles o valor daquela contribuição diante de Deus para sustentar os missionários. Montar um bazar em uma das salas da igreja é uma outra excelente estratégia. Produtos de higiene ou mesmo roupas usadas são uma boa alternativa, permitindo uma boa margem de lucro. Né? Apenas uma advertência, citada aqui pela nossa EPOAD. A ética no levantamento das contribuições é fundamental para a credibilidade de qualquer projeto. Tem que ter transparência, né? Tem que saber em quem está gastando, quanto foi levantado, quanto foi arrecadado. Isso, tem igrejas que nem falam nisso, né? Relatórios, não tem transparência, né? Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo em que tudo está no oculto. Vamos lá, a responsabilidade da igreja como missionária. É claro que a igreja tem que ter uma responsabilidade, né? Você acabou de estudar em linhas gerais as tarefas que cabem ao pastor e à Secretaria Local de Missões e também sobre como torná-las reais na prática. Vamos ver agora as responsabilidades da igreja como missionário, que são um desdobramento dos pontos que acabam de ser estudados. Se o missionário tem o sustento certo, suas energias são poupadas e, consequentemente, renderá mais frutos. É aquilo que eu estava falando da agorinha. Se ele tiver só o foco em ganhar almas, amém. Né? Vai fazer isso, construir igreja, levantar, ir atrás das ovelhas que estão dispersas. Mas se ele ainda tiver essa dificuldade de trabalhar e prover o sustento da sua casa e ainda concomitantemente está correndo atrás das ovelhas, ele vai ter uma dificuldade tremenda. Então, tem que ser visto isso aí, refletido muito bem, para dar pelo menos o básico do sustento para o missionário lá no campo de batalha. Eu não vou ler tudo porque é bem mascante. Na página 71, nós vamos ter a responsabilidade com oração. Sabemos que para fazer missões é preciso orarmos constantemente.
pois a oração é a força propulsora de todo o trabalho missionário. Após um estudo bíblico sistemático sobre as grandes intervenções divinas na história, verá que essas intervenções divinas tiveram como ponto de partida a oração, que é preciso, no entanto, mais do que teorizar, e é necessário viver na prática uma vida de oração. E veja algumas sugestões que a Secretaria Local de Missões pode aplicar na igreja para levantar os crentes a orar em favor de missões. Cada crente pode ser orientado a tirar pelo menos 15 minutos diários de oração, apresentando ao Senhor, aos missionários que estão no campo de batalha, informações para ajudar o cristão a orar com objetivo e clareza. Isso tinha antigamente, né? Nós tínhamos um calendáriozinho de oração, como orar mais ou menos 1 hora de oração e abrangia tudo, né? A igreja local, os missionários, as nossas vidas. Isso tudo tem que ser ensinado, né? É lógico, claro que o pastor tem que tomar a frente, né? Mostrar para nós que a oração é o carro-chefe dentro da igreja, né? Tem que ser pregado, ensinado, propagado, repetido constantemente para não ser esquecido pelas ovelhas. Na página 72 nós vamos ter as missões urbanas. Esse capítulo, algumas reflexões sobre obra missionária em áreas urbanas, pois entendemos que nos dias de hoje, a igreja, nos dias da igreja primitiva, como nos dias atuais, as cidades ou centros urbanos, com sua complexidade social, cultural, econômica, emocional e espiritual, constitui-se campo propício para a atuação da igreja ou do inferno. Dos cristãos ao dos feiticeiros, dos homens de bem ao dos assassinos. Nesse sentido, a cidade em que vivemos é campo de batalha entre Deus e o diabo. A cidade pertencerá aos céus ou ao inferno. Depende de quem agir com mais eficiência e eficácia, com as forças dos céus ou do inimigo. Nós vamos ter o contexto social. Os grupos urbanos diferenciam-se pelas formas próprias de expressão, ou seja, da sua ideologia política, social, pelas músicas, vestimentas, linguagens e entonações, religiosas ou antirreligiosas, né? Como nós estamos vivendo agora um período interessante no mundo, aqui principalmente no Brasil, né? Disputa da direita e da esquerda, uns amam crente, outros odeiam crente, uns querem ser crente, outros nem querem crente por perto. Essa disputa e até mesmo a igreja hoje está levando para o altar da mesma politicagem, né? Que isso, em vez de melhorar, na minha visão, piora. O Espírito Santo parece que não atua e não age quando a gente mistura a igreja com política, né? Isso não é de hoje. Se a gente observar no decorrer da história cristã, toda vez que a igreja se misturou com o Estado e o Estado com a igreja, sempre houve corrupção, ruptura, destruição e mudanças de paradigmas, e a atuação do Eterno parece que diminui ou fica ofuscada, né? Nós vamos ter a cultura, né? É difícil definir o que é cultura, no entanto, há dezenas de definições elaboradas pela antropologia e outras ciências sociais. Para tentar estudar o comportamento humano, definir cultura não é uma tarefa fácil, né? Eu entendo que cultura é a nossa convivência diária, né? Cada localidade, país vai ter uma cultura. Nosso país, por ser um país continental e que tem várias etnias, né? Branco, pardo, negro, índios, europeus, africanos, e assim sucessivamente, percebe-se que a nossa cultura ela é bem diversificada, né? Costumes diferentes, e do norte é de um jeito, para o nordeste já é de outro, para o sul e o sudeste totalmente diferente. E mesmo assim, quem for enviado para essas localidades, ele tem que se adequar. Imagina numa época aqui, em 1920, 1930, como Porto Velho era, e quando chegou os primeiros missionários aqui, né, vindo do advento do movimento pentecostal, né, ali, do crescimento da igreja da Assembleia de Deus, chegando aqui, pregando, ensinando e trazendo essa mensagem de transformação. Eu imagino como era, poderia ter mais índios, né, que hoje a gente não vê índios aqui em Porto Velho, né?
gente vê índio mais no interior. Em Porto Velho a gente quase não vê. Então, veja como é a nossa cultura, né? Pratos típicos, então, comidas típicas que o próprio missionário vai ter que aprender a comer, que é um costume, né? Aqui, o tacacá. Pode falar. Costa Marques. Se eu corto aí depois aí. Se eu corto aí depois aí. Eu corto aí depois. Lá em Costa, não, lá na, quem vai pra de Guajará-Mirim pra Costa Marques tem alguns vilarejos indígenas. E aí é onde eles fazem as xixas. Já ouviu falar o que é xixa, não? Assim, vagamente. Xixa é o suco de milho, né? Que até as mulheres gestantes tomam bastante, porque dá muito leite. Mas a xixa, só que a xixa lá dos indígenas ela é natural. Como é que eles fazem? Eles pegam o milho, masca com a boca, né? Aí joga e cospe. Masca e cospe e vai fermentando, né? E vira aquele suco deles lá. A do missionário que for lá visitar e não tome. É a cultura deles, né? E aí, como é que teria coragem? Isso aí é um mingau, é? O que é isso? Xixa, É uma comida? O que é? É um suco, suco de milho. Eles pegam o milho, aí eles mascam e vão cuspindo numa vasilha. E aí aquele suco com a saliva, que a saliva em si ela é cheia de fermentação, né? Aí vira tipo um suco, e aí eles tomam, né? Já a xixa mais brasileira que tem é só o milho mesmo, eles fazem o suco, né? Mas a deles é dessa forma aí, caseira. E aí se você for lá e não tomar, se eles fizerem você não tomar, Tá enrolado. Não é um teste, né? Só pode, porque o negócio, meu Deus. Ai, não. Tá bom. Sem comentário. Pra eles é gostoso, todo mundo toma. E tipo assim, como há uma fermentação, eles ficam, acho que tipo alucinógeno e tal. Ele fica legal. Uma bebida que eles fazem, uma bebida na verdade. Caseira. Entendi. Quem quiser aí tem uma vaga pra ir pra lá. Desenrola aí. Pra essa aldeia. Vamos lá, galera, que aí? Eita, Jesus, logo a mais enjoado. Um dia a gente foi fazer missão num lugar chamado, acho que é Cujumbizinho, alguma coisa assim, aqui pertinho, na época do pastor Claudemir. Aí eu cheguei lá, né? Eu cheguei com uma saiona, uma roupa para proteger do sol, uma sombrinha, filtro solar. Aí o pastor olhou para mim e disse: Irmã Valéria, você come tudo? Eu disse: Como não, pastor? Vixe, e para que tudo isso? Eu disse: Pastor, por causa do sol, pastor. Não, desse jeito não tem como ser missionário. Eu não aguentei. Eu falei: É verdade, pastor. Só Jesus na minha vida. Mas a gente pode ganhar por palavras, né? Deixa ser enjoeira, mas dá para ganhar por palavras. Não pela minha, mas a do Senhor. Tá certo. Vamos lá. Vai na página 74 a demonstração de cultura, né? A cultura pode ser experimentada quando podemos ver, ouvir e perceber através de outros sentidos, né? Da forma que o Du está contando aqui também, né? Comportamentos, produtos, símbolos e significados, né? Definição de urbano e cidade, conforme o dicionário Aurélio, da língua portuguesa. Urbano provém do latim urbano, que é relativo à cidade. Por sua vez, conforme o próprio Aurélio, esta é a concentração populacional não agrícola, ou seja, dedicada às atividades de caráter comercial, industrial, financeiro e cultura. E é o urbe. Por sua vez, a enciclopédia Wikipédia sustenta a ideia de cidade, uma área urbanizada que se diferencia de vilas e outras entidades urbanas através de vários critérios. Aqui ele vai falar sobre o início das cidades, no princípio, segundo o escritor, o pastor Elinaldo Renovato.
Ele diz que missões urbanas, os homens vivem em áreas agropastorios. Com o passar do tempo, a escassez de bens os obrigou a sair em busca de outros locais para sobrevivência. Em todas as épocas houve uma tendência para os homens viverem e se concentrarem em torno de um núcleo populacional. Nós vamos ter a primeira etapa, né, das formações das cidades aqui, né? A priori aqui, ele vai falar sobre a Torre de Babel, que foi a tentativa de concentração urbana com a finalidade de se proteger das águas, né, de um suposto novo dilúvio. Ele vai falar aqui sobre o pecado do povo da terra de Sinar. Foi a ambição de dominar o mundo e dirigir o seu próprio destino, a parte de Deus, através da união política centralizada e o poder e grande conquista. Esse desígnio era o fruto do orgulho e da rebeldia contra Deus. O poder evangélico. O poder do Evangelho é a única arma para poder neutralizar as ambições do inimigo. Contudo, Deus sempre se preocupou com o bem-estar das cidades. Recordemos que a vinda do reino de Deus é descrita como uma vinda de uma cidade redimida, a Nova Jerusalém. No tange, nas etapas da evolução das cidades, Dami Ferreira vai dizer no seu livro, Evangelismo Total. Diga. Vou botar aqui o vídeo pedacinho aqui do vídeo da Xixa aqui, pra quem quer ser missionário aí, rapidinho. Achei um vídeo aqui no YouTube aqui. Tô só esperando a Xixa. Não tô vendo nada. Paz, meus queridos. Paz, Deus abençoe. Pai do Senhor, irmão Nildo. Deram pra ver que de vez em quando elas mascam e cospem lá no tacho. Aí se você for lá na aldeia e você não tomar ou comer essa xixa aí, nem entra. Ou seja, o missionário que vai pra essa área aí tem que estar preparado pra xixa. Literalmente. Quem quiser tem uma vaga lá pra Costa Marques aí. Eu só não vou porque eu não entendo o linguajar dele. Mas um golinho de xixa é bom. Ai, Jesus, misericórdia. Mas é cultura, né? Fazer o quê, né? É um costume local deles, né? É complicado, né? É a mesma coisa, é quase a mesma coisa, né? Tu vai aqui em Guajará-Mirim, né? Não tem nenhum boliviano aqui não, né?
Graças a Deus. Aí eles colocam a comida ainda no saco, né? Não é um costume, né? Local. Aí o povo não gosta, mas nós não gostamos, mas é um costume local deles, né? No saco? Como assim, irmão? É tipo assim, uma marmita, né? Eles botam no saco. Isso. E o povo sai com um saco. Eles batem no cachorro e pegam e te dão o churrasquinho e tu tem que comer. Nojento. Eu morei 7 anos lá em Guajará-Mirim, aí eu vi muita coisa com isso aí. Lá é tipo, não tem aquele saquinho de refrigerante que você botava Coca-Cola dentro e levava pro Bahia? Aí então aquele saquinho, bota tudo dentro ali, misturado. Agora tem uma comida lá, lá é no Itaúba, que é um hotel e bem bonito, tem animais e tal. Aí tem uma tal de parrilhada. É muito top a parrilhada. É tudo aquele miúdo do boi ali assando lá. Não é verdade, é horrível. Isso aí eu conheço como picadinho aqui. Picadinho dos miúdos do porco, miúdo de boi. Não, mas lá Mãe faz. Lá a parrilhada, ela é tudo. É tipo o ubre da vaca, o fígado, o rins, tudo misturado ali, tipo assando naquela mesma coisa que assa a picanha, não tem que ficar assando ali. Rapaz, deixa chegar d'água na boca. Cara do Dildo ali. Aqui não tem a buchada? Aqui não é a mesma quase coisa, não? A gente não come buchada aqui, né? Não, Ana. Aquele negócio é horrível. O cheiro é horrível. O picadinho daqui é uma maravilha. A buchada também. Esse parrilha aí é horrível. Fede horror. Então é só falta de tempero, né? Misericórdia. Acredito que é falta de higiene, isso sim. Né? Com certeza. Pai, misericórdia. E a melhor comida deles lá, tá? A Valerinha nunca que comia aquele negócio ali. Eita, Jesus não ia comer, não. Mas eu pedi pra ele. Não dá, essas coisas assim muito diferentes, esquisitas, não dá mesmo, infelizmente. O pessoal fala que lá na China. Diz que lá na China o pessoal come cachorro. China. Verdade, comem mesmo. Ele deixa inchar. Antigamente era assim, ele matava o cachorro, deixava inchar. Aí quando ele tava inchadinho, eles iam fazer como é que se diz? O tratamento nele, né? Rapaz, sinceramente é meio complicado, né? É que nem o Guto acabou de falar. Vai dar necessidade, né? De cada lugar. E também no costume. Porque o meu pai dizia o seguinte: a gente se acostuma com coisa ruim. Né? Então, lá o costume deles já tem isso aí, para eles é normal. A gente não, a gente é acostumado no bem bom, ainda mais aqui em Porto Velho, Rondônia, né? Com certeza. Aqui que nós estamos é maravilhoso. A gente aqui, graças a Deus, a gente não tem disso. Mas quando a gente vê vídeos, que nem o Guta mostrou aí agora, desses índios, desse lugar, todo dia é costume. Aí você, eu não como, não como. Mas se você for para lá e tiver com um mês com fome, meu filho, aquele cachorro gordinho lá, é uma maravilha. Você só come arroz e salada. Aquela picanha do dog, né? Misericórdia, ô Jesus. Espetinho de gato é melhor, né? Então vamos lá, vamos ter Bem.
Aqui na página 77 vai falar sobre a primeira etapa, né? Que estendeu-se do ano 5000 a.C. até 500 depois de Cristo, até a queda de Roma, que é as evoluções, né? Das cidades, isso, daquilo, até chegar ao tempo que nós estamos vivendo. Quando se estabeleceram grandes cidades, como Jericó, Jerusalém, Babilônia, Nínive, Esparta e Roma, eram chamadas de polis. A segunda marcou o período da Renascença, já na Idade Moderna, na Idade Moderna aqui, né? Mais cidades de Roma, Florença, Constantinopla, Londres, Paris, Toledo, entre outras, eram chamadas de Neópolis, e a terceira ocorreu com a Revolução Industrial, por volta do ano de 1750, quando apareceram as cidade polo, como Nova York, Chicago, Londres, Berlim, Paris, Tóquio, Moscou, entre outras. São as metrópoles, verdadeiras cidades-mães. E na última etapa, já na época atual, surgem as megalópolis, com as cidades satélites e bairros ligados uns aos outros. Entre elas destacam-se São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Londres, Nova York, e etc. As cidades, em geral, são classificadas como de pequeno, médio e grande porte, dependendo da população, tamanho e influência. Daqui vai ter um breve relato, eu não vou dar uma lida, senão a gente vai ficar aqui gastar um tempo precioso. Nós vamos ter na página 80, rapaz, nós estamos caminhando para o fim. Não ter as características do homem urbano, né? As características psicossociais, alienação, isolamento, anonimato. Eu penso que não preciso ler tudo, né, irmão? Isso aqui já está no nosso cotidiano. Despersonalização. Nós vamos ter as características morais e religiosas. Ele tem a tendência de ser um cristão nominal, um cristão religioso. Ele é tendente a ter padrões morais relaxados. Ele tem inclinação à autossuficiência e pós-moderno. Características cívicas e políticas. Ele tem a consciência política mais acentuada. Ele tem a tendência de ser influenciado por grupos de pressão. Nós vamos ter os fatores favoráveis para as missões urbanas. É bom destacar que as cidades são polos de influência, principalmente em toda a área do seu redor, e o que facilita a implantação de novas igrejas. O professor de missão David vai dizer no seu livro Plantando Igrejas as seguintes razões: a abertura às mudanças, a concentração de recursos, potencial para o contato relevante com as comunidades em redor. Nós vamos ter alguns fatores desfavoráveis para as missões urbanas: o excesso elevado de materialismo e consumismo, isso é fato, né? O povo é treinado e é ensinado para consumir e ter, né? A gente percebe-se na busca do celular, um exemplo bem claro. Quando lança um iPhone, o camarada fica na vontade de pegar o outro mais possante, e assim sucessivamente, né? A mesma coisa numa roupa, num sapato. Isso acontece muito na área feminina, né? Porque sempre tem inovações e modelos mais bonitos, né? E roupas mais bonitas, né? Claro que nem todas as mulheres são consumistas, né? Pelo amor de Deus, não vamos interpretar mal. Claro que tem aquelas que são bem simples, elas têm 20, 25 pares de sapatos, né? São mulheres muito simples, né? Tem alguma na live aqui? Assim, que tem de 20 a 25 pares de sapato em casa? Eu conheço. Aqui na live deve não ter, mas eu conheço mulher que tem mais de 10. Quando o senhor falou isso aí, a Ana Gleice até deu um foco na câmera. Misericórdia. Oh, Jesus. Mas o povo está sendo treinado para isso, né? Infelizmente, para consumir é uma busca excessiva, né? O entretenimento de uma forma excessiva, né? Claro,
ter entretenimento é bom, lógico, né? Mas de forma excessiva já é um pouco errado, né? No passado só havia um pequeno campo de futebol em cidades de médio porte. Hoje há grandes estádios que atraem muita gente. A televisão tirou as pessoas das ruas e as confinou dentro das suas casas. Hoje nem a televisão faz mais isso, né? Hoje nós temos celular, computador, o calor que nós temos hoje, o camarada fica à vontade mais em casa, numa centralzinha de ar, né? E assim, e outros benefícios. Claro, tem os benefícios, né? Não vou entrar em particularidades. As populações concentradas de forma vertical, que são prédios, né, de pequenos edifícios, condomínios, hoje são quase impenetráveis, né, aos que desejam fazer evangelismo pessoal, é difícil, né? Movimentos filosóficos, religiosos, né, tipo gnoses, teosofia, né, nova era, aponta para uma vida isenta de responsabilidades com o Deus pessoal, o Senhor de todos. Pontos a salientar para as missões urbanas, claro, jejum e oração pela cidade, isso é fato, para quebrar todas as barreiras. Se não tiver o poder de Deus, nós estamos enrolados, vai fracassar a obra do Senhor. O fato principal para a evangelização da cidade é o preparo, aí sim tem que ter gasto, um preparo, um ensino. Aliás, ao meu ver, a pessoa que vai ser enviada, ela tem que ser preparada, ela tem que ter um treinamento, um estudo. Aliás, hoje até o pastor, eu vejo que o pastor mesmo ele não pode ser colocado um pastor leigo, né? Tem que ser um pastor preparado, um pastor que tenha um certo estudo, porque ele não vai falar com pessoas mais agrícolas, né? Mais rude, né? Rudimentares, né? Mas nós vamos falar com pessoas que vai ser desde pessoas humildes a pessoas que são estudadas, até mesmo cientistas que fazem parte do nosso convívio dentro da igreja. Claro, não me interprete mal, mas a mensagem cristã ela é simples, ela é objetiva, mas é natural de que o pastor ele tem que ter um preparo teológico para alguns questionamentos que vão aparecer. E é lógico também que o missionário, a pessoa que vai ser enviada, ela tem que ter pelo menos um conhecimento para pelo menos defender o seu ponto de vista, né? Porque senão chega qualquer pessoa e dá tudo aquilo que ele está tentando construir. Pode falar. Nessa revista agora dos adolescentes é sobre missão. E aí tem uma lição lá que falou muito sobre, em algumas áreas, né? Do evangelho. E aí a pessoa tem que conhecer mesmo a Bíblia mesmo, para poder levar o versículo, porque a Bíblia não pode entrar, então você tem que ter a Bíblia mesmo no coração, na mente. Esse não tá enrolado, né? Que é complicado. Tem que estar gravado mesmo, porque senão vai passar vergonha. E hoje nós percebemos, pastor. Janela 1040 chamada. Também, ali já tem a dificuldade do idioma, né? E aí precisa ser levantado missionários que tenham conhecimento teológico, que vai conversar, que vai debater e também que fale o idioma local que de clara, né? Vai falar a realidade clara e nua, né? Para aquele povo, pregando a salvação para eles. Eu não vou longe não, a gente percebe isso hoje, né? A falta de preparo, né? A falta de ensino dentro das nossas igrejas, né? Hoje o povo vive mais atrás das bênçãos do que ser crente de verdade. Nós precisamos ter o mínimo de conhecimento a respeito de Cristo, para que possamos e caminhamos para o alvo que é Cristo, possamos nos tornar mais crentes e caminharmos para o alvo que é Cristo cada dia das nossas vidas. Ele vai dar aqui uns pontos de vista, distribuir as áreas em grupos,
fixar áreas a serem evangelizadas, né? Determinar os grupos de atuação na evangelização, fixar metas ou alvos de decisões pessoais batizadas, suprir os meios necessários, literatura, equipamentos, recursos, né? Mobilizar todos os departamentos da igreja para a execução do que for planejado com a liderança na frente. Porque é isso aqui mais parece evangelização ali no entorno da comunidade, que não deixa de ser uma forma de missão, né? O foco da igreja é ganhar almas, claro. Não vamos ter as estratégias para realizar missões urbanas, né? Existe muitos recursos ou estratégias que podem ser utilizadas para promover o trabalho missionário em ambiente urbano. Aqui ele poderia abordar, aqui ele vai dar alguns pontos que são bem interessantes, ó. Equipe de oração, testemunho pessoal, pequenos grupos, equipe de visitação, né, que vai em lares, escolas, hospitais, presídios, distribuição de literatura personalizada, utilização de recursos de mídia, TV, rádio, imprensa, internet, literatura, folhetos bem selecionados, distribuição de bíblias, cartas e cartões postais, artigos em jornais da cidade, telefone fixo celular, e apresentações de corais, bandas e conjuntos em público, em praças, em escolas e em outros lugares. Tem pastores que não gostam de gastar dinheiro a respeito com isso, né? E nós percebemos que todo o dinheiro gasto nisso aqui vai ter um retorno. Só pelo fato de colocar um carro de som lá, anunciando que vai ter um culto dia de sexta-feira do círculo de oração, que vai ser a pregadora, a diaconisa Valéria, né? Vai estar transmitida a poderosa palavra do Senhor. Então o carro de som está rodando lá, e vai ter alguns irmãos ali dando um folhetinho, e evangelizando em nome de Jesus. Isso aí já é fazer missão, né? Outro exemplo, culto de domingo, o diácono Nilton, né, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Ali o povo todo empenhado nesse foco. Isso também é fazer missões. Pode falar. Pastor, e a Valéria, ela começou de Gênesis até Apocalipse, destrinchando a Bíblia todo dia. Só pra você ter uma ideia. Paz, a mulher em meia hora pregou nos 66 livros da Bíblia, né? Preguei não, pastor. Quisera eu, ao menos tem no meu coração e na minha mente. Eu sou esquecidíssima. Não, mas dá certo. Há outros meios, né? Aquelas mensagens que a gente envia, né, no celular, enviar para a pessoa que a gente conhece, que está distante de Cristo, já é uma forma, uma maneira de evangelização. Tem tantos recursos hoje que não tem como não fazer a obra do Senhor. Visitação. Pastor, Pode. como esse livro aqui é missiologia, fala sobre missão, ele não aborda, pode ser que mais para frente aqui, ele vem abordar o que eu vou lhe perguntar agora. Mas já de imediato ele pergunta e o senhor responde. Por exemplo, no caso a gente vai fazer uma missão onde o povo tem outros deuses, que nem tem um país aí que adora a vaca, né? Tem a vaca uma deus. Já tem outro que tem o Deus Sol, entendeu? Então você evangelizar, né, o Cristo num ambiente desse, qual a forma de chegar, qual a forma de agir no lugar desse? Porque tem que levar a palavra de Deus, né? Não do jeito antigo como Paulo levou, porque Paulo chegava na lata, né? Hoje em dia já não dá mais para fazer assim. Mas qual é a melhor forma, qual é o melhor jeito de fazer isso? E trabalhando em cima disso, né? Na época de Paulo, ele ia ao foco, né? Tinha momento que ele era bravio, né? O exemplo é daquela mulher lá que tinha um espírito de adivinhação. Ela ia adivinhando, ele chegou o momento de repreender o demônio. Custou caro para ele, né? Levou uma lapiada lá.
Claro que no mundo em que vivemos hoje não dá para chegar chegando, né? Tem que chegar devagar, contornando, até alcançar a veia do caboclo, né? Para ver se ele se entrega por completo. Mostrar que os deuses dele são falhos, são meramente gesso, ou papelão, ou qualquer outra coisa que seja, e que nós estamos servindo a um Deus verdadeiro, né? E assim propagar para ele de forma consistente, né? E de forma clara que o Cristo a qual nós estamos servindo é o Deus verdadeiro, né? Para não dar choque cultural, né? Ainda tem essa dificuldade, né? Ele já tem um costume, tá na Índia, né? Tem vários deuses lá. Um deles é a vaca. E como é que eu vou dizer, né? Tem que ir contornando. É um animal comum. É um animal que faz parte da cadeia de natural, né? De alimentos nossos. Lá mesmo, na Índia, tem pessoas que nascem com uma deformidade. Ele tem um deus lá, que é um dos deuses principais deles, que é o deus macaco, na entidade de macaco. E aí tem crianças que nasceram com aparência, né? E que lembram a esses deuses, né? Deus macaco lá. Uma criança nasceu com um rabo, literalmente com um rabo. Aquele ossinho, o último ossinho da coluna, né? Ele, em vez de nascer para dentro, ele nasceu para fora. E aí ele cresceu. E ele tem esse rabo para fora, né? É até cômico, né? Mas eles são endeusados, né? Como dizer que isso é uma anomalia, né? Algo, não é uma formação natural, né? É antinatural ali do corpo. E infelizmente nós vamos ter que pregar a Cristo para eles e ensinar que está errado, isso não é o correto. E hoje vivemos num mundo que é melindroso, né? Há 40, 50 anos atrás não era assim o mundo. E hoje é um mundo melindroso, a qual tu vai... Não vou longe, aqui mesmo em Porto Velho, você já vê casais de homossexuais andando na rua de mãos dadas. E como pregar isso para eles? E aí a gente tem que pregar a Jesus para essas pessoas, aqui mesmo do nosso lado, né, que tem essa preferência. E como dizer para eles que Jesus abomina, né? Ama o pecador, mas não ama o pecado. E aí tem que ir contornando. Muitas das vezes não é de muito falar, mas é o nosso testemunho, a nossa forma de viver, a nossa maneira, né, de agir, vai ganhando essa pessoa até verdadeiramente ele aceitar a Cristo. Claro que tem várias formas de pregar o evangelho para essas pessoas, né? Amém? É difícil, mas é difícil. A pessoa tem que ter uma chamada mesmo para ganhar a alma, né? Não é fácil. Mas o Guto falou que quer lá tomar uma xixa. A xixa não, mas a aula hoje tá boa, mas nós vamos ter que dar uma paradinha, até porque o livro quase já foi. Senão não vai ter nada Verdade, já tá bem no finalzinho já. 20 páginas praticamente, 20, 30 páginas é rapidinho. Isso aí, o senhor faz as considerações e quiser acrescentar mais alguma coisa, alguém tiver mais dúvida, alguma coisa mais. Hoje foi rápido, né? Não, começou uma hora e 12, né? É que ele entrou atrasado na live, ó. Ele é atrasado que daqui a pouco não corra. Entrou me contando aqui. no ônibus, já quer ir pra janela. Já quer ir dirigir, ó. Entrou agora. Eu dei um cochilo, né? Aí acordei, faltava 20 para as 3. Eu digo, não, dá tempo de dormir mais um pouquinho. Acordei 3h30. Tá acabando. Oxe, já acabou. Então a irmã leva a hora aí pra finalizar. Aproveitar aquela oração aí, aí depois toda
considerações finais aí. Vamos poupar hoje a Valéria, vamos orar hoje. Eu vou orar, é. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Deus, pela essa aula que tu nos deste hoje. Aprendemos um pouquinho mais, Senhor, de missão nesta tarde, Pai querido. Muito obrigada, Pai Santo. Continua abençoando o pastor Robson, Senhor. Que ele tire esse tempinho para nos ajudar, Pai. Muito obrigada por todos que assistiram a aula hoje, pela essa aula que foi maravilhosa, meu Deus. Muito obrigada, no nome de Jesus. Amém. Fala pro Nildo dormir Está meio Isso. Era da irmã Léa. Não tô falando aqui, fala pro Nildo aí, pastor. Botar no despertador aí, 3 horas. Tá dormindo demais esse homem. Pois não. Abre agora. Quer dormir. A gente suando, já acabou. Já. Nem como foi rápido. Na hora que eu olhei que o senhor falou a página 77, eu digo, rapaz, se eu dormir um pouco, acabava o livro. Acaba.